Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte, e cai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou sobre a sua face, e orando, dizendo: ó meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou adormecido, e disse a Pedro: que não podes vigiar comigo nenhuma hora? Versículo 41. Vigiai e orai para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque seus olhos estavam pesados. E ele, deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos discípulos e disse: vem agora, descansai-se. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que é chegado aquele que vos trai. Aleluia. Eu agradeço a Deus pelo convite do irmão Kevin, fiquei muito feliz, né? Eu agradeço a Deus por estar aqui juntamente com vocês. Meu coração está saltando de alegria. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque Deus é misericordioso e grandioso. Que vocês continuem firmes e constantes, lendo a palavra, vivendo a palavra. E como o Deus falou, nosso alvo é o céu. A nossa riqueza é a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque quando a gente partir, hoje é dito final, quando a gente partir, se a gente for partir com Jesus, a gente vai morar no céu. Se a gente partir sem Jesus, vai para o inferno. Então a nossa maior riqueza é o céu de glória. E antes de eu começar a pregar, fazer declaração: Pai, neste momento eu te agradeço, te louvo, te exalto pela tua grandeza na minha vida. Obrigado por ter me alcançado, me libertado, me transformado. Pai, eu creio na tua palavra, Deus. E eu creio, Senhor, que o Senhor falou conosco através dos louvores, que são mensagens cantadas, através das saudações, através da leitura da palavra, meu Senhor. Glória a Deus, santo tu és, meu Senhor. Pai, o Senhor tem falado conosco através das palavras, mas eu te peço, usa a minha vida, dá-me sabedoria, dá-me graça, meu Senhor, dá-me ousadia, Senhor, para falar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, tanto edifica quem fala como aquele que ouve, meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Há poder na tua palavra, Jesus. E eu te peço, meu Senhor, que todo impedimento, Senhor, na mente, tudo aquilo que vem atrapalhar, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, meu Senhor, fala conosco, Senhor. Aleluia, continua falando conosco, porque o Senhor já tem falado, o Senhor já se fez presente aqui no ambiente. Nós podemos sentir a tua presença, porque na tua presença há abundância de alegria, a paz, a gozo, a felicidade. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 36. A Bíblia fala que Jesus, antes de ser crucificado, sabendo que ia ser crucificado, ele chama 3 discípulos. E quando ele chama aqueles 3 discípulos, ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia se fazer pecado por mim e por você. E ele sabia que ia se desligar do Pai por alguns instantes. O coração dele começou a entristecer, a angústia até a morte. Jesus estava tão angustiado, ele chamou os discípulos e ele começou a orar. Ele começou a orar. E aí voltou para os discípulos. Os discípulos estavam dormindo. E ele falou:
Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observamos que Jesus, ele tinha 12 discípulos. E antes de Jesus escolher seus 12 discípulos, ele passou a noite em oração. Então, quando a gente for escolher amigos, devemos consultar Deus. Quando a gente for tomar decisões importantes na nossa vida, devemos consultar Deus. E eu sou prova disso, prova viva disso. Eu lá no Tamboril eu não tinha amigos, tinha conhecidos, tinha colegas. Eu fui orando a Deus e eu sonhei na minha casa que jovens lá em casa iam orar. E quando eu vim para cá, para São Raimundo, jovens estavam orando. Estavam dois. Estava o Renato, estava o Pedro Rui. Nós estávamos orando, glorificando e exaltando o Senhor. Na oração, Deus apresentou pessoas na minha vida. Pessoas de oração. Pessoas que são apaixonadas pela Bíblia. E depois fui apresentando mais amigos. Apareceu o Gleice, apareceu o Andrei, depois o Kevin e outros mais. Louva a Deus por causa da sua bondade. Observamos que amor é esse? Nós merecia o inferno. Nós merecia a condenação. Mas Jesus, sabendo que ia morrer pelo meu e seu pecado, ele não me disse postos. Ele sabia que a gente ia pecar. Ele sabia que a gente ia errar. Mas mesmo assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse por mim e por você? Deus nos amou tanto que ele viu, ele não merece. Mas esse tal amor é um amor inexplicável. Ele olhou para mim e para você. Eu te amo. Eu te amo. E por causa desse amor eu vou morrer pelo seu pecado. Jesus. Eu vou te dar a vida eterna. Eu vou dar o céu de glória. Eu fiz a minha parte, Jesus falou. Eu fiz a minha parte, dando a minha vida. Agora é a parte de vocês. Creia no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa, né? Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda na introdução, Mateus capítulo de número 4, versículos posteriores. Mas assim, antes de eu falar Mateus capítulo 4, o que é vigiar? Vigiar é você estar alerta, atento, como o rapaz falou, na batalha. Na batalha o soldado tem que estar vigilante contra os inimigos. A nossa batalha não é contra os nossos irmãos na igreja. A nossa batalha, como o Paulo falou, é contra as hostes infernais de Satanás. E a nossa batalha espiritual, a gente vence com armas espirituais. É a oração, é o jejum e a palavra que é a espada que corta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículos posteriores, Jesus foi ao deserto, conduzido pelo Espírito. Assim como Jesus foi ao deserto, conduzido pelo Espírito, Deus também nos conduz a desertos. Mas os desertos que Deus nos conduz não é para nos matar. É para nos capacitar. É para nos preparar para algo melhor. Deserto tem propósito e tem finalidade. Se você está passando por uma dificuldade, por algum problema, se é um deserto de Deus, se você está direcionado pelo Espírito Santo, tem propósito nisso aí. E vemos que no deserto, uma das primeiras atitudes que Jesus toma, ele ora e ele jejuma. Como Andrei fala, jejum para mortificar nossa carne. O jejum é potencializar a oração. Quando você jejuma, você está mortificando o seu desejo. Que nossa carne quer pecar, quer fazer aquilo que não agrada a Deus. Pode ser você, pode ser eu, pode ser pastor, pode ser qualquer pessoa. A nossa carne quer pecar. Eu já falei muitas vezes e eu continuo falando. Se eu passar um mês sem ler a Bíblia, sem orar e sem jejuar, estou desviado da igreja. Porque se eu não estou alimentando o meu espírito, eu vou estar alimentando a minha carne. É verdade. Glória a Deus, aleluia. O diabo tenta Jesus, ele toma atitude. Então em deserto nós temos que tomar atitude. Orar, jejuar, ler Bíblia e vigiar. Está alerta.
Porque o Satanás, irmão, que você que está perto de casar, aquele que também está na espoleta, só que não vai casar, né? O cara também vai. Você que está na espoleta, Satanás, se você tiver distraidão, sem ler Bíblia, sem orar, e aqui tu lá jejuando, meu amigo, Satanás ele pode passar rasteira em você. Ele pode colocar uma jovem no seu caminho só para destruir seu relacionamento. Relacionamento e seu ministério. É verdade. Porque se Satanás tentou Jesus, ele vai tentar nós. Nós não somos melhor que Jesus. E aí, ele tenta Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o alimento aqui diário aqui, ó, pão fresco aqui do céu. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Jesus falou, não só de pão. Nosso corpo precisa do alimento. Café da manhã, um almoço, uma janta, um lanchinho aqui e acolá. E nosso espírito precisa da palavra. É por meio da palavra que Deus nos salvou, nos libertou, nos alcançou. Foi por meio da palavra que Deus traz alegria ao nosso coração. É por meio da palavra que Deus traz consolo ao nosso coração. É por meio da palavra que Deus fala conosco, nos renova. É por meio da palavra que Ele nos ensina a viver aqui nessa terra. Orienta. Pedro diz, para quem iremos? Porque só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Aqui tem palavra de vida eterna. Muitos não valorizam a palavra, mas a palavra tem poder. Muitos não valorizam. Nós estamos aqui porque valorizamos a palavra. Se a palavra do homem tem poder, Jatiniel, está empregado. Você está trabalhando ali. Foi a palavra do homem. Ele deu o veredito, você está trabalhando. Imagina a palavra de Deus. Se a palavra do homem tem poder, imagina essa palavra aqui que tem labareda de fogo. Estou só na introdução. Agora eu vou começar a pregar. Agora. Glória a Deus. Vigiai e orai para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vou trazer 4 aspectos. Primeiro, o que o cristão deve vigiar. Vigiar o coração por causa da soberba. Segundo, o que o cristão deve vigiar os olhos por causa da cobiça. Terceiro, o que o cristão tem que vigiar as amizades. E quarto, o que o cristão deve fazer, a oração acompanhada de vigilância. Em Crônicas, capítulo de número 32, vamos de Bíblia. Crônicas, capítulo 32. Vou lendo e vou explicando. Aleluia. Crônicas, capítulo 32, versículo de número 24. O orgulho de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou... Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo para a morte. E orou ao Senhor, que ele ensoberbeceu, e deu-lhe um sinal. Porém, Ezequias não retribuiu segundo o seu benefício, feito a ele, porque seu coração ficou exaltado. Portanto, houve ira sobre ele, e sobre Judá e Jerusalém. Não obstante, Ezequias se humilhou por causa do orgulho do seu coração, tanto ele como os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Isaías 38. Depois eu explico. Vamos de Bíblia. Isaías capítulo 38, versículo 1. A doença de Ezequias. Naqueles dias esteve Ezequias enfermo, à beira da morte. Isaías, o profeta, filho de Amós, veio até ele e disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou a sua face em direção ao muro, orou ao Senhor e disse: lembra agora ao Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante ti em verdade, e como em perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor Isaías, dizendo:
Vai e diz a Ezequias: portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, que eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Observamos que Ezequias foi um rei que fez tudo certo diante de Deus. Reparou o templo, fez Páscoa, era um homem santo diante de Deus. Mas ele deixou a soberba entrar no seu coração, o orgulho entrar no seu coração. A queda de Satanás, que era um anjo caído, foi por causa da soberba. Ele deixou o coração se submeter. Eu vou ser igual a Deus, eu vou subir aos altos céus. Mas Deus é tão misericordioso para comigo e para com você, que Ele sempre fala conosco, se endireita, se conserta. Eu me lembro que quando eu comecei na minha jornada cristã, que era muito inconstante na fé, orava um dia sim, 2 dias não, 3 dias sim, 3 dias não, lia a Bíblia, não compreendia e era muito inconstante na fé. Uma hora eu estava bem com Jesus e uma hora eu estava em pecado. Uma hora eu estava bem com Jesus, uma hora eu estava em pecado. Mas quando eu estava em pecado, ia para a igreja, vinha a palavra de conselho. Se endireita, se conserta. Deus usava um, Deus usava outro. E eu, quando eu ouvia aquelas palavras, mas Jesus é bom. Eita, que Jesus me ama. Eu estou errado, eu tenho que me endireitar. Porque muitos, quando vem a palavra de correção, acham ruim. Não quer ser corrigido pelo Senhor. Deus corrige aqueles que Ele ama. Glória a Deus. Muitos não querem ser corrigidos. E a soberba. Devemos ter cuidado, vigiar por causa da soberba. Muitos pregadores, cantores, evangelistas, missionários começaram a pregar em igrejas pequenas e começaram a ganhar uma notoriedade. Começaram a pregar para 200 pessoas, 500 pessoas, 5.000 pessoas e começaram a se achar. Ah, eu sou melhor que o irmão Kevin. Ah, eu sou melhor que o irmão Andrei, porque eu prego mais, eu prego grandes congressos. A soberba no coração. Nós prega, nós canta. Não é para nossa glória, é para a glória de Deus. O nome do Senhor que tem se glorificado através da nossa vida. Não é o nosso nome, não é o nome do Kevin, não é o nome do André, não é o nome do Gleice, não é o nome do Jataniel, não é o meu nome. Que tem que ser glorificado, exaltado, é o nome do Senhor através da minha vida. Que Ele cresça, que eu desapareça. Que Ele, aleluia, seja glorificado através da minha vida. Devemos ter cuidado com a soberba do nosso coração. Aleluia. Quando a gente pregar, é para a glória de Deus, não para a nossa exaltação. Que o nome do Senhor venha ser glorificado. Quando as pessoas ouvirem, ó, o irmão pregou ali. Rapaz, aquele jovem fala tão bem de Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus. Que muitos, quando sobem no púlpito, vai falar de si. Nós, quando subimos no púlpito, ou em tiver em algum lugar, nós temos que falar de Jesus. O assunto principal de Paulo era Jesus. Autor e consumador da nossa vida. E o alvo de todo cristão é o céu. E para entrar no céu tem que permanecer firme e constante na sua presença. E aí, eu peguei, eu falei, o que é que devo fazer? Ter humildade, dobrar os joelhos. Senhor, perdoa os meus pecados. Já fiz isso aqui muitas vezes. Mesmo sem pecar, Senhor, perdoa os meus pecados. E quando eu pequei, tem misericórdia nisso. Porque Deus é misericordioso. É a misericórdia do Senhor a cada não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Jesus, você e eu não estaríamos aqui. Nós estávamos condenados. A sentença estava assim, ó, inferno. Você está no inferno. Mas a misericórdia do Senhor a cada não sermos consumidos. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Ele perdoa. Ele nos purifica. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 41. Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas vigiai os olhos para não cobiçar. O que é cobiçar? Cobiçar é desejar aquilo que não é meu, de outra pessoa. Por exemplo, o Kevin tem uma moto. Eu estou cobiçando a moto do Kevin.
Eu quero a moto do Kevin, mas não quero que o Kevin tenha aquela moto. Isso é a cobiça. Eu quero que ele tenha, mas não quero que ele tenha. Isso é a cobiça. Você querer desejar uma coisa que é do próximo. Né? E o Daniel cantando, não sei se era o 305, falando sobre batalha. E, rapaz, é Deus mesmo. Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. Nome de Bíblia. 2 Samuel. Capítulo 11. Versículo 1 em diante. Davi e Betseba. Você deu o quê? Depois de o ano ter espiado, a época em que os reis saíam para a batalha. E Davi enviou Joabe, e com ele 6 servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Sucedeu que, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terrasco da casa do rei. E no terrasco ele viu uma mulher se banhando. E a mulher era bonita de se olhar. O problema de Davi ter caído em adultério, porque naquele tempo era normal os reis saírem para batalhar, para guerrear. Davi era um guerreiro. Toda vez que Davi ia guerrear, ele consultava o Senhor. Eu devo ir? Vai. Ele consultava o Senhor. Deus dava estratégia. Vai para cá, vai para lá. E a vitória é sua. Devemos consultar Deus nas nossas decisões, na nossa vida. O problema de Davi foi não ir para a batalha. O que é a batalha? Você está orando, é uma batalha espiritual. Você está jejuando, é uma batalha espiritual. Você está lendo a palavra, é uma batalha espiritual. O inimigo vai fazer de tudo para tentar parar o peito que ora. Vai colocar mil e uma coisas para fazer você parar de orar, para você parar de orar, você parar de orar e ler a Bíblia. O problema de Davi é porque ele deixou de batalhar. Quando a gente deixa de ler Bíblia, quando a gente deixa de orar comigo, então passa em cair em pecado. Um passo. Porque Davi não foi para a batalha. Ele ficou distraidão. Quem não lê Bíblia, quem não ora, e é porque quando a jejuma, fica distraído espiritualmente. Aí o diabo vem, coloca coisas belas na nossa vista. Davi ficou distraído, ficou lá no terraço, ficou olhando ali, ó. Eita, rapaz, que mulher bonita ali, né? Estava nua, né? Porque quando a gente está orando, está jejuando, como o André falei, mortificando a nossa carne, o inimigo vai usar estratégias. Aí coloca uma moça bela no caminho do Andrei. Vê com uma roupa bem sensual. Você está orando, você está jejuando. Isso aqui é de Satanás. E a mulher está seduzindo ele. Não vou cair dessa não. Agora se ele tiver distraidão, bobão velho, meu amigo não vai cair dentro. Mas você está orando, jejuando, ele está alerta. Eita glória, aleluia. Aí Davi, primeiro ele cobiça, que ele vê aquela mulher bonita tomando banho. Ele deseja aquela mulher para si. E ele fica tão cobiçoso, aí pergunta informação: quem é a Betseba? Betseba é casada, filha de fulano, Beltrano. Eu não quero nem saber, eu quero essa mulher para mim. Pegou ela, praticou adultério, escondeu o pecado. Isso já aconteceu comigo já, novo convertido. Eu estava na prática do pecado, escondendo, e Deus falando comigo, me arrochando ali. Me arrochando e ele falando comigo ali. Até que não aconteceu, tem misericórdia, me perdoa. Abandonei e deixei. Muitas pessoas falam mal do Davi. Não, Davi pecou, errou. Se a gente também não vigiar, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Davi não vigiou, mas ele teve uma humildade. Muitos não têm, de se arrepender dos seus pecados. Consequência teve, e foi grave, na vida de Davi. Põe a tua casa em ordem. Mas a consequência, o profeta falou: Davi, porque tu ocultou teu pecado, porque tu matou Urias, adulterou, espada não vai sair da tua casa. E teve muita tragédia na frente de Davi. O filisteu com a filha, teve morte, tanta coisa ruim. O pecado traz consequências. Deus é misericordioso, nos perdoa. Mas o pecado tem consequência. Principalmente quando você peca consciente.
Se você não pega conscientemente, é diferente. Que o povo de Nínive, eles eram um povo terrível, era maldade, era violento. Eles se arrependeram. Deus perdoou eles, o povo de Nínive. Certo? Estou quase terminando. Vigiai as amizades. As más companhias com homens bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Está escrito lá em Provérbios, anda com sábio e será sábio, mas o amigo do tolo será afligido. Assim, conversar com as pessoas, a gente tem que conversar. No serviço, no trabalho, na rua, na faculdade. Uma coisa é a gente conversar, outra coisa é você ter intimidade. Outra coisa eu chamo Kevin, fala lá pro tamboril como ele chama aí. Fala lá pro tamboril, chama o menino aqui, vamos lá pro tamboril. Menino, vem aqui para minha casa. Quando eu chamo uma pessoa para minha casa, é porque eu tenho uma certa intimidade com essa pessoa, ou para almoçar. Porque uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu não vou ficar à vontade de chamar para minha casa. Pode ir, mas não vou ficar tão à vontade, né? E até para caminhar. Teve muitas pessoas que eu cortei da minha vida, amizade. Parente, não sou intrigado, não tenho raiva, oro para Jesus salvar, libertar a vida dele. Mas é corromper. Tem pessoas que tem um jovem mesmo que eu tentava ali para conversar na rede, só falando mal da vida dos outros. Só maldando, só invejando. Acaba no trabalho. O outro trabalha, se esforça. E Deus abençoa a vida dele, o outro só língua. Eu quero saber de uma coisa. Vou cortar agora, se lasca aqui, ó. Cortei e caí fora. Já teve outro jovem também, parente meu. Você estava com ele, só imoralidade sexual. Sabe da coisa? Cortar. Se eu vejo ele, e aí, rapaz, bom, tudo bem. Para me assentar, para me ficar compactuando naquelas coisas ali, ó, vai me corromper, meu amigo. É verdade. A gente tem que cortar aquilo que não agrada a Deus, a amizade errada. Na faculdade, a misericórdia e graça de Deus sobre a minha vida. Na faculdade, muitos jovens se desviam por causa de amizades. Teve convites, jovens me chamaram para festa, não para festa não, vamos lá para o culto. Aí não dá certo não. Vamos para outro lugar decente. Meu amigo, esse lugar não vou não. Na faculdade também me lembrei agora, eu ficava numa rodinha lá, não quero saber, não quero não estudar. Moço, tem uma rodinha lá da menina lá, só falava besteira. Eu fiquei lá uma vez, e então minha menina sabia que eu era crente, ficava me provocando, falando besteira, e me oferecendo também prostituta. Fiquei uma vez, ficou de vez. Rapaz, não quer saber não. O que eu estou fazendo aqui nessa rodinha? Sair da rodinha e ficar mais distante. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o curso dos ímpios, nem se deve na roda dos escarnecedores. Conselho de ímpios. Amigo, conselho de ímpios, me lembrei agora. Tem um vizinho meu, tempo que eu comecei a fazer faculdade, eu falei, rapaz, eu quero arrumar um serviço, um emprego, né? E aí ele falou, rapaz, é difícil tu arrumar, porque tu está estudando. Aí eu conversei com minha irmã é crente, ferverosa, meu amigo. Irmão, pode procurar serviço que o pessoal faz é valorizado aqueles que trabalham. Aí passou algum tempo eu colocando currículo, arrumei serviço. Se eu for seguir o conceito de discípulo aí, meu amigo, eu não tenho mais de serviço não. Foi o primeiro serviço que eu trabalhei com esse ramo não nada. Então a gente não deve seguir o conceito do ímpio. Quer pedir conselho, não peça a pessoas ímpias não. Pessoas que não são de Deus. Peça a pessoa que é de Deus. Que realmente você, não, isso aqui é de Deus. Que tem pessoas que estão na igreja, mas não é convertido de verdade não. Tem muitos. Não é convertido de verdade. Jesus. Vamos lá. Agora chegando lá para o fim, né? Parte mais saborosa, mais gostosa. Glória a Deus. Eu falei sobre vigilância, eu falei sobre cobiça, que devemos vigiar o nosso coração para a gente não se exaltar. Por isso que Deus permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne. Imagina, irmão, tu viu o terceiro céu, né? Imagina através das tuas mãos Deus operar milagres. Ali tem um coxo ali, um cego, um aleijado, pessoas com vários tipos de enfermidade. Paulo, quando andava, as pessoas eram curadas pelo poder de Deus na vida dele. Paulo subiu ao terceiro céu. Aí Deus tem que botar um espinho na carne. Se eu não botar, vai chegar, eu andei no terceiro céu, você não andou. Aí por isso que ele botou o espinho na carne, para que Paulo não se exaltasse. E toda vez que Deus permite para a gente
Baixa a bolinha, meu filho. Quem tem que ser exaltado é o meu nome, não é o seu não. Glória a Deus. Agora eu estou caminhando para o fim já. Falei sobre vigilância. Devemos vigiar o nosso coração, por causa da soberba. Devemos vigiar nossos olhos, por causa da cobiça. Nós temos que viver uma batalha diária de oração, palavra, e vigiar também o que o inimigo está armando por nós, contra nós. Vai colocar pessoas para tentar tirar nós da igreja. E consegue com isso. Se um jovem bem esforçado, você lê Bíblia, você ora, você jejuma, mas se tiver um jovem na faculdade que não seja crente, se você não estiver vigiando, ele te leva para o pecado. E te leva junto também, se você não estiver vigiando. Agora devemos vigiar também as nossas amizades também. Agora vamos lá para a parte final. Oração. Quem mais orou foi Jesus. E por que Jesus orou? O que é oração? Oração é quando eu tenho um relacionamento com Deus. Como é que eu digo que eu posso ter um relacionamento de amizade com o Gleice, com o Kevin e com o Andrei, se eu passo só 2 minutos conversando com ele? É difícil. Tu acha que é possível, Kevin, tu ter um relacionamento sólido com tua futura esposa conversando só 2 minutos? É difícil. É? É difícil. Só 2 minutos por dia. É. A pessoa que a gente ama, você sabe disso, né? Que você tem a sua futura esposa, vê que está gostando. A pessoa que você ama, você quer passar tempo conversando com aquela pessoa. Você se sente tão bem. Da mesma maneira, nós, quando nós estamos orando, naquele fervor. Meu amigo, é tão bom a gente falar com Jesus. É verdade. Por isso que eu às vezes fico assim empolgado, falando lá baixo, lá bandeja. Porque tem hora que eu me empolgo dentro de Deus, né? Acho que vamos falar com Jesus. Porque assim, quando a gente dobra nossos joelhos, está orando, a gente está falando com Deus. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia aqui, pode ser um versículo que é repetido umas 50 mil vezes. Deus está falando conosco. E a palavra do Senhor, ela se renova cada dia em nossos corações. É verdade. Acho que aqui tem alguns versículos que eu já li na Bíblia, não acho que eu nem conto as vezes. E sempre que eu leio esse versículo, Deus fala comigo. Nós devemos valorizar a palavra. E essa palavra aqui é a palavra de Deus. Oração. Jesus, por que Jesus orava tanto? Porque relacionamento com o Pai. Ligação com o Pai. Jesus passava a noite em oração. Jesus, quando escolheu os discípulos, como eu já falei anteriormente, passou a noite em oração. Jesus, quando veio aquela multidão, que ele teve compaixão daquela multidão, ele curou enfermos, ele pregou, ele evangelizou, fez milagre, fez prodígio, 5.000 homens, alimentou com pães. Depois que alimentou, pegou o discípulo, pega o barquinho e vaza. Para onde Jesus foi? Lugar da oração. Todo crente de verdade é um crente de oração. Todo crente que se converte de verdade, ele é um crente de oração. E eu me provo na Bíblia. Me provo na Bíblia. Pedro, quando ia com Jesus no monte, o que é que ele fazia? Responda. Dormia. Quase toda vez que ele estava dormindo. Ele podia orar? Podia. Mas toda vez que a Bíblia resiste, estava dormindo. Agora vamos lá para a parte mais melhor, né? Para a parte mais envolvente. Pedro não gostava muito de oração. Mas quando Jesus falou que Pedro não era convertido. Tem alguns textos, eu não estou lembrado no momento. Pedro, quando te converter, tu fala para os teus irmãos. Atos capítulo 1, versículo 1. Jesus falou, os discípulos ficaram em Jerusalém, que lá eles iam ser revestidos de poder. Esse poder que a gente recebe, não é para agradecer o meu nome, não é para agradecer o seu nome, para a gente ser testemunha de Jesus. Na faculdade, no serviço, aonde você chegar, você é testemunha de Jesus. E o poder é uma capacitação de Deus. O poder é a capacitação para a gente orar pelos enfermos. Se Jesus quiser curar, ele não é obrigado a curar, ele cura. Se ele quiser salvar, ele salva. Ele não está obrigado. Atos capítulo 1, versículo 1, 120 pessoas, de 500. Pedro estava lá, perseverando em oração. Há cerca de 10 dias eles oravam e suplicavam. Atos capítulo de número 2, versículo 42. Pedro já tinha pregado para 3.000 almas, cheio do poder de Deus. 3.000 almas se convertem.
Pedro estava orando e perseverando em oração. Atos capítulo de número 3, Pedro e João foi ao templo fazer o quê? Aleluia. Depois que eles chegaram no templo, oraram pelo coxo, o coxo levantou, levaram para o sinédrio, foram presos. Atos capítulo 4, Pedro ficou revoltado. Senhor, olha para a ameaça desse povo, que eles querem que a gente não fale mais sobre ti. Atos capítulo 4, versículo 29 em diante, Pedro estava orando a Deus. E Pedro estava pedindo, vou até ler aqui. Atos capítulo 4, que é muito bom. Versículo de número 29, 30 e 31. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra e estende as tuas mãos para curar, para fazer sinais, maravilhas, que sejam feitos pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo eles terminado, e tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Aleluia, glória a Deus. Todo crente de verdade, ele passa a ter uma vida de oração. Paulo, quando se converteu, 3 dias e 3 noites orando e jejuando. Por isso que muitos jovens se desviam, porque não querem ter uma vida de oração, não quer ler a palavra, não quer vigiar, não quer renunciar, como o irmão que falou lá no sábado passado. Nós, para seguir Jesus, nós temos que renunciar. Renunciar ao meu eu, renunciar à minha carne. Eu quero pecar, mas por amor a Jesus, eu não vou pecar. Aleluia. A minha carne quer pecar, a minha carne quer fazer aquilo que não agrada a Deus. Nós, para seguir Jesus, nós temos que deixar alguma coisa de lado. E nós, para seguir Jesus, nós temos que ouvir a voz de Deus, como o inglês falou no sábado passado. E nós, para seguir Jesus, como o André falou, nós temos que ter depósito. E para a gente depositar, a gente tem que colocar algo. Ler Bíblia, orar, jejuar. Você está fazendo depósito dentro do céu. Aleluia, glória a Deus. Que possamos ficar com essa palavra. Que possamos vigiar o nosso coração para que a soberba não entre no nosso coração. Que quando Deus começar a levantar nós, que a gente vigie. Que eu creio que Deus vai levantar nós. Se a gente continuar perseverando na oração, no jejum, na palavra, eu creio que Deus vai levantar nós nessa geração. Deus, quando é conosco porque Ele compra. Então devemos vigiar o nosso coração para que a soberba não entre. Devemos vigiar os nossos olhos para a gente não cobiçar. Batalha diária, oração, palavra. Quer colar um jejum para mortificar a carne. E devemos também vigiar nossas amizades, que a amizade influencia. Eu também não falei, mas devemos vigiar nossas palavras. Jesus falou, pelas nossas palavras a gente é condenado e pelas nossas palavras a gente é justificado. Aleluia. Quem que quer questão de verdade não anda falando palavrão. Não anda falando de morada sexual. Tem que se converter. Se anda falando de morada sexual, palavrão. Nós que somos luz de sal do mundo, nós temos que fazer a diferença nas palavras. Está escrito em Efésios, não falei palavras tortas. Quando eu vejo um cristão falando palavrão, ei rapaz, Deus tem misericórdia dele, porque não é convertido não. E devemos viver uma vida de oração com Deus. É por meio da oração que Deus ele move os céus ao meu e ao seu favor. É por meio da oração que Jesus ele nos renova quando a gente está fraco. Eu me encontrei muitas vezes assim, meio fraco. Você me renova, me ajuda. E vem aquele renovo, vem aquela alegria, vem aquele ânimo, vem aquele vigor. É por meio da oração que Deus o enche e prende com o Espírito Santo. É por meio da oração que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura. Há poder na oração. Por que há poder na oração? Porque o Deus que nos ouve, Ele age em favor da minha vida, da sua vida. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.